Olá! Hoje eu vim trazer para vocês uma receita deliciosa de bolinho de maçã, aveia e mel integral. É ótima opção para um café da manhã ou um lanche da tarde. E vamos aos ingredientes. Vamos utilizar 3 maçãs raladas, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 2 ovos, vamos usar 1 xícara de adoçante stevia forno e fogão, vamos usar 1 xícara de farelo de aveia e 3 xícaras de farinha de trigo integral. Vamos usar também mel, vão ser 3 colheres de sopa de mel. Nós vamos utilizar também assadeiras untadas e polvilhadas com trigo. Agora eu vou começar a misturar os ingredientes numa tigela. Eu começo misturando os 2 ovos com o óleo de coco. Eu vou aproveitar e colocar esse óleo de coco e dar uma mexidinha para quebrar essas gemas e aproveitar e dar mais uma dissolvida nesse óleo de coco que ele fica um pouquinho consistente. Então eu mexo um pouco para quebrar as gemas no óleo de coco e agora em seguida eu vou vir com o adoçante stevia. Esse adoçante, gente, ele é bem fininho, ele parece que tem a consistência de um açúcar de confeiteiro. Então, agora tem que mexer esse adoçante nesses ovos, nesse óleo, para dar uma primeira dissolvida, né? Para dar uma mexida, porque ele fica, como ele tem essa consistência bem fininha, ele fica até um pouquinho durinho quando você mexe. Mas aí você dá uma mexidinha para ele dar uma boa dissolvida, para a gente vir aí com a maçã, que a maçã ela é um ingrediente bem úmido. Então ele vai ajudar a dissolver aqui o restante do adoçante que fica um pouquinho durinho. Então vamos lá, vou dar uma mexidinha aqui agora. Agora sim, eu vou colocar a maçã. Essas maçãs eu ralei uma no ralo grosso e as outras 2 no ralo fino. Por quê? Porque essa que eu ralei no ralo grosso, ela vai deixar uns pedacinhos de maçã no bolinho e aí fica bem gostoso, né? Porque quando a gente rala no ralo fino, a maçã fica na consistência de um purezinho. Então ela praticamente some na massa. E essas que eu ralei no ralo grosso, ela vai ficar ali com uma aparência quando a gente quebrar o bolinho. Agora sim, eu vou colocar canela em pó e o mel. Vou dar uma mexida para misturar esses 2 ingredientes, porque na sequência eu vou começar com os ingredientes secos. Eu começo com o farelo de aveia, despejo ele todo, misturo bem para ele absorver na massa. Agora eu vou começar a despejar a farinha de trigo integral. Eu começo aos poucos, tá, gente? Eu coloco um pouco, vou mexendo para incorporar nos ingredientes. Depois eu coloco mais um pouco, vou mexendo até incorporar. Eu vou fazendo isso até ela ficar bem consistente. Olha, agora ela já tá bem consistente, então vou até trocar aqui de mexedor, tá? Eu vou colocar uma colher que é mais resistente, fica mais fácil para eu mexer. Então eu vou aqui, né, tirar a raspinha de toda a massa e vou mexer com a colher e vou continuar acrescentando a farinha de trigo, né? Ainda tem um pouquinho de farinha de trigo para acrescentar e eu vou continuar então acrescentando. Só que antes disso, eu vou já misturar o fermento em pó,
tá? Então eu já vou colocar esse fermento em pó, porque fica mais fácil, porque se eu colocar esse fermento com a farinha, com a massa já, com toda a farinha incorporada, fica mais difícil de mexer. Então eu já acrescento aqui agora uma colher de sopa de fermento em pó, porque aí ainda tá fácil de eu mexer, ainda não fica tão resistente a massa e fica mais fácil de diluir, de dissolver todo esse fermento para ficar bem homogêneo na massa. Então deixa eu dar uma mexidinha aqui para misturar bem esse fermento. Agora sim, eu venho com o restante da massa ainda mais aos poucos. E aí, gente, agora eu vou mexer porque agora ela vai ficar bem resistente já no ponto de fazer o formato dos bolinhos. Prontinho, a massa já tá no ponto, olha só, ela fica bem consistente, mas ela ainda fica bem grudenta, então não dá pra fazer com a mão. Então agora eu pego aqui a forma untada e polvilhada com trigo e vou fazendo aqui, ó, com a ajuda da colher, eu vou fazendo o formato dos bolinhos, tá? Então eu pego mais ou menos aqui a medida de uma colher de sopa bem cheia e vou tirando com a colher e fazendo as bolinhas, tá? Esse bolinho, ele não é um bolinho que se espalha e não cresce muito, tá? Mas é legal você deixar uma distância boa um do outro, né? Porque dependendo do seu fermento, pode ser que ele cresça mais ou não. Então aqui eu vou colocando na assadeira uma distância confortável um do outro, né? Para não correr o risco, se eles crescerem muito, de eles grudarem um no outro. E vou preencher todas as minhas formas. Gente, essa receita, ela dá bastante, tá? Ela dá por volta de 30 unidades, tá? Mas desse tamanho que eu estou fazendo, dá por volta de 30 bolinhos. Então eu vou usar aqui 4 assadeiras, tá, gente? Eu usei todas as assadeiras que eu tenho em casa, eu untei elas e polvilhei com trigo e vou colocar os bolinhos em todas elas para levar no forno. Na verdade, foram 4 assadeiras que vão dar 2 fornadas. Então, bora lá preencher essas formas de bolinhos.
Olha só, já estão aqui no forno assando, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus. Você vai acompanhando por volta de 15 a 20 minutos de assamento, mas você vai dando uma olhadinha para ver se não queima embaixo, tá bom? Prontinho, nossos bolinhos assados deliciosos. Olha só, gente, aqui eu coloquei só metade, tá? Porque dá bastante bolinho. Você vai deixar assar até ficar douradinho embaixo e douradinho em cima, tá bom, gente? Fica uma delícia, um cheirinho maravilhoso. Esse aqui é um cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã com muito amor, viu, gente? Cafezinho preto puro, nossa senhora, uma perdição. Então, deixa eu mostrar pra vocês um bolinho aqui. Olha só, ele tá douradinho, tá vendo? Em cima. E eu vou mostrar pra vocês embaixo também, olha só. E eu vou mostrar pra vocês, ele não fica duro, tá? Ele fica bem macio. Eu vou partir aqui pra vocês verem. Olha só, gente, ele fica macio, ele não fica duro. Ele é um bolinho mesmo, olha só. Olha o pedacinho de maçã que eu falei pra vocês, tá vendo? Olha como fica macio. Ai, é uma delícia. E para servir, gente, você pode jogar aqui um pouquinho de mel em cima. É tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado, minhas lindezas. E vejo vocês no próximo vídeo. E vou me deliciar aqui com esses bolinhos. Beijinho no seu coração. Até breve.